pessoal, estamos de volta com a Logotonia, vamos trazer uma série de convidados do colóquio, o primeiro colóquio Um Homem Sem Turno, Marx no Século XXI, que estão participando aqui com a gente. Estamos hoje com o Alex Martoni, professor do Programa de Pós-Graduação em Letras no SESC de Juiz de Fora, e o Marcos Arraes, que é professor do Departamento de História da Universidade Federal de Tocantins. Ambos são membros da Rede Latino-Americana de Investigaciones de Prácticas y Medios de la Imagen. E, como são ambos membros da rede, eu queria começar a entrevista pedindo para vocês fazerem um comentário a respeito daquilo que talvez pode ser hoje, ou se tornou conhecido hoje, como giro materialista, ou a retomada das materialidades via materialidades da comunicação ali pela década de 70, e como que isso, vocês têm trabalhado isso, né, hoje em dia. Do ponto de vista da rede, basicamente essa rede foi formada, na verdade, ainda nesse ano, né, 2017, que aconteceu realmente esse encontro entre pesquisadores de 3 países, basicamente, né? A rede começa como um processo de encontro entre pesquisadores da Argentina, pesquisadores brasileiros, pesquisadores chilenos, de diferentes universidades, muito embora agora a rede já tenha ampliado um pouco, né, a sua esfera de influência para a Espanha, onde há 2 pesquisadores que estão, de alguma medida, em contato conosco e trocando algumas pesquisas, e também no México, né, onde a gente tem uma pesquisadora lá na Universidade do México. O nascimento da rede tem a ver basicamente com uma necessidade que nós viemos a perceber, né, de tentar pensar a imagem sobre umas novas perspectivas, sendo uma delas justamente a questão das materialidades. Mas a maneira como a gente vem tentando amarrar toda essa costura tem a ver um pouco com, por exemplo, a influência das tecnologias no processo perceptivo, no processo cognitivo, na construção de saberes, nas práticas culturais, enfim, há um conjunto de elementos aí em torno dos quais a gente se debruça, muito embora dentro da rede a gente tem pesquisadores de diferentes matizes, né? E isso, inclusive, é legal, porque a gente consegue construir ali também uma espécie de pensamento a contrapelo entre nós mesmos, né? O caso de um colega do Chile, que é um pesquisador de tradição hermenêutica, por exemplo. E para um materialista, a hermenêutica já é um problema, então, portanto, acaba sendo um problema produtivo, né? Não significa eliminar uma possibilidade de leitura, mas tentar, na verdade, sempre pensar já que estamos num momento Marx, né, de uma maneira dialética tal problema. Né? Pois eu também, com o convite de participar da rede, enfim, foi muito produtivo. Sou da história, enfim, participo, toda a minha formação é blocada na história, na historiografia, enfim, mas eu sempre tive muito interesse pela questão da teoria da história e a partir, né, de algumas investigações que eu vim fazendo no doutorado, enfim, comecei a me envolver com a questão da imagem, né, e dos estudos visuais, enfim, e principalmente da visualidade, né. Então, eu senti a necessidade de sair um pouco do campo meramente historiográfico, né, enfim, ou puramente historiográfico, melhor dizendo, para tentar pensar um pouco mais a imagem a partir de outros campos, né, e o convite para a rede veio bem a calhar nesse momento que eu vinha buscando justamente essas questões. A questão da materialidade, né, eu mesmo sempre pensei um pouco a imagem como algo, na verdade não como algo não material, mas como essa discussão como sendo de entrada irrelevante para os estudos da imagem, naquele momento em que eu pensava e começava a investigar isso, né? Então, para mim, pensar a imagem enquanto matéria, enquanto apenas aquilo que se dar a ver, seria irrelevante, né? Então eu queria ir a fundo mais, porque as imagens elas são muito mais plurais do que a mera matéria. No entanto, a partir da rede, a partir das discussões e a partir daquilo que a gente vem conversando nos últimos tempos, eu começo a rever algumas questões e a rever um pouco mais esse pensamento, né, enfim, meramente idealista da imagem, né? Ou puramente idealista da imagem. Então, eu começo a ver, justamente, cercar a imagem enquanto algo tão plural e algo tão dinâmico e plástico, né? Que se presta a muitas interpretações
essa fusão de interpretações eu acho ela mais rica, né? Então, venho pensando nessa linha. Eu vejo que tem um ponto de distanciamento, que eu não sei se vocês concordariam, e o ponto de distanciamento é que me parece ainda que as discussões a respeito da materialidade que se desenvolve a partir de Dubrovnik, não é? E coordenados por Gumbrecht, e da qual participam também Luiz Costa Lima, etc., uma série de outros autores, é um giro materialista, no sentido das materialidades dado por Gumbrecht, etc., né, o presentista e por outros autores também, mas que não é produtivo no sentido suprateórico. Quer dizer, ainda ele é bastante teórico. E uma das críticas que se realiza, por exemplo, ao próprio Gumbrecht na produção de presença é de que ele não sai da hermenêutica, mesmo a produzir uma crítica da hermenêutica, né? E eu queria que vocês comentassem, de repente, como que vocês, ou como esse interesse agora da rede pelas materialidades, ele se afasta do interesse, ou não se afasta da década de 70, no sentido de ser mais produtivo, mais propositivo materialmente, né? Talvez pensando, não nesse momento, mas no futuro, né? Talvez daqui a 30 anos, quando a gente for olhar pelo retrovisor e tentar entender exatamente o que estava acontecendo nesse momento em que a gente está tendo essa discussão, eu tenho a impressão de que a gente, se a gente fugir, digamos, de um historicismo linear, organicista, etc., etc., como se fosse, digamos assim, como se estudava a literatura como estilo de época, nem que você tenha ascensões e dissensões de determinados tipos de formas de pensamento e tudo mais, a gente vai perceber, na verdade, que desde provavelmente o início da modernidade, essa discussão ela já é colocada. Não é por acaso que, seja via Georg Simmel, né, na sociologia, Benjamin, Krakauer, Munstenberg, na teoria do cinema, já havia uma preocupação sobre essa questão da percepção do corpo, enfim, como que corpo e percepção operavam e como que o próprio sistema político fazia uso disso, né, para tentar lembrar as colocações do Benjamin sobre esse respeito. Então a gente vai ver, na verdade, é como se, na verdade, nós tivéssemos, assim, desde o início da modernidade, múltiplos discursos que eles envolvem tanto essa, digamos, direção mais hermenêutica como uma direção mais materialista. Dito isso, eu intuitivamente acho que dos anos 70 para frente, e aí tem um papel do próprio Foucault nesse processo todo, começa a haver um interesse cada vez mais acentuado. Eu entendo que, para usar um termo Foucaultiano, esse contexto de uma emergência das materialidades vai se dar, conforme eu tentarei mostrar hoje, inclusive, né, vai se dar através do impacto de um conjunto de novas tecnologias do final dos anos 70 para o início dos anos 80. Isso aí vai ser uma coisa assim, cria realmente um novo cenário material mesmo, as condições materiais, eu não diria de produção, embora elas estejam envolvidas também, mas as condições materiais de comunicação, ou seja, os processos de, citando aqui o Kittler, né, os processos de registro, né, de processamento, de transmissão de informações, eles vão ser alterados radicalmente, e isso altera também as práticas sociais, culturais, etc., etc. E aí, sim, é que vem aquele debate dos anos 80, né, que é o debate em relação a, por um lado, né, os teóricos de uma imaterialidade, por outro lado, os teóricos de uma materialidade, que curiosamente não corresponde só ao pessoal, digamos assim, à turma do Gumbrecht, né, vamos por assim dizer, a uma turma não somente, mas em que englobava muitos alemães ali, né, por exemplo, Kittler, né, já participou de um desses eventos em Dubrovnik, mas também existe uma outra via de entrada, que é a via dos The New History Studies, né? Ou seja, a própria nova história vai entrar por aí, nessa volta ao Renascimento, por exemplo, também uma entrada francesa via a história do livro, entende? Então, realmente há, assim, múltiplas entradas nessa discussão sobre materialidades, e aí tem um quadro, entende? Então, ou seja, no futuro a gente vai perceber que era um quadro bastante complexo, e que, na verdade, conviviam ali muitas perspectivas de pensar a materialidade, né? Desde uma perspectiva, eu diria, mais nas práticas de leitura, como a do Chartier, até perspectivas que são bastante radicais e que antecipam toda essa discussão mais sofisticada da cibernética, que aí viria pelo Kittler, pelos sistemas de notação, etc. e tal. Então, assim, me parece
na primeira parte, né, respondendo a tua pergunta, que a configuração é mais ou menos essa, né, grosso modo. Uma segunda questão tem a ver com a maneira como Gumbrecht, né, a tua pergunta é com a maneira como Gumbrecht trabalha esse problema. Há um momento lá no Produção de Presença que existe uma coisa que incomoda muitos, né, e que cria um problema para o próprio Gumbrecht, do ponto de vista de como ele vai se defender dos seus críticos, né. Não saberia dizer se isso tem a ver com a tradução que se fez dele e tal, é uma questão um pouquinho mais delicada. Mas o fato é que o Gumbrecht coloca claramente no Produção de Presença que a gente teria momentos históricos, né? Corrija-me se eu não me lembrar muito bem disso, mas nós teríamos momentos históricos em que haveria uma ênfase maior ou numa cultura de presença ou numa cultura de sentido. Existe já um problema de partida, que é o problema da palavra sentido, né? Por isso que eu falei da questão da tradução, né? Porque eu entendo que essa cultura de sentido é o sentido semântico, né? E que aí a gente chegaria na questão da hermenêutica. Então é uma maneira diferente de pensar sentido, como por exemplo Deleuze pensa, né? Que eu acho uma maneira bastante adequada para a gente discutir materialidades, né? Ou seja, a sensação mesmo. A sensação tem a sua própria lógica e essa lógica não necessariamente ela seria, digamos, refém de uma primeira lógica que seria a da produção de sentido semântico, entende? Essas coisas acontecem de uma maneira um pouquinho mais complexa e sofisticada e até mesmo se a gente fosse pensar em como figuras de outras áreas, né, digo, fora da própria ciências humanas, das ciências de linguagem contribuem para isso, veríamos, na verdade, que há uma série de fenômenos que acontecem que são registrados, né, pelos sentidos, muito embora não sejam necessariamente, eles não emerjam na consciência representacional. A experiência com o som é muito legal, porque ela é assim, né? Os regimes de atenção vão mudando, embora quando o som ele fica ali o tempo todo, né? A questão, vou falar de uma coisa que nos leva para a música, né? A questão do ruído branco, por exemplo, que eu acho muito curioso, né? O ruído branco faz parte da própria história do rock, né? Como vocês sabem, né? Há muitas bandas que nos anos 80 começaram a usar desse expediente, mas o que é exatamente o ruído branco? É como se fosse um ruído que ele é contínuo. Hoje em dia, se você vai na internet, vende-se máquinas de ruído branco para bebês, para você botar no quarto do bebê e ele não ficar muito em silêncio, ele ouve aquilo, e aquilo é uma referência ali, que apazigua, enfim, tem algum impacto psicológico que eu não sei mensurar, por não ser exatamente da área. Mas por que eu estou falando exatamente disso? Muitas vezes, então, há um volume de ruídos que eles não aparecem na consciência representacional, muito embora eles criam uma sensação de cansaço, entendem? Então, na verdade, existe esse problema, voltando ao Gumbrecht, de que existe o sentido semântico e existe o sentido como a gente o entende mais filosoficamente, não só em Deleuze, mas eu acho que o Deleuze resolve bem esse problema. E só para ficar claro que eu não estou ainda trabalhando com essa dicotomia, o que seria um problema, e cairia de novo nessas críticas que são feitas ao Gumbrecht. Ou seja, o sentido ele já é um pacote, digamos assim, né, em que vem tudo junto. Ou seja, existem articulações ali entre a maneira como você interpreta, ou seja, como gera um sentido semântico, e ao mesmo tempo existe o processo das materialidades que configuram a maneira através da qual a percepção capta aquilo. E isso cria uma coisa bastante complexa, né, de ser avaliada. Então, fechando e passando para o Marcos, né, eu entendo que todo o imbróglio, por assim dizer, que envolve o Gumbrecht, se dá em virtude dele tentar, na verdade, categorizar dois fenômenos que, na verdade, eles acontecem juntos. Muito embora, lembremos que eu já vi em palestras do Gumbrecht, até na entrevista que ele nos deu, dizendo, não é isso exatamente que eu quis dizer. Então fica aquela coisa, é um problema de tradução, o que acontece ali exatamente? Porque ele é um cara de um pensamento muito sofisticado e ele não cometeria, digamos assim, principalmente num período pós-desconstrucionista, né, um engano, assim, um erro tão banal de criar categorias muito estanques entre duas formas de produção de sentido, né? Então, acho que isso aí é um pouco problemático. Mas acho que o Gumbrecht já se defendeu disso e ele conseguiu a sua saída razoável, assim. Bom. Pois eu acho que tem essa questão, né, dessa grande... A gente tem muitas viradas, né, virada linguística, viradas, enfim, e fala-se, então, o Mirzoeff fala muito da tal pictorial turn, né, então a virada pictórica, enfim, ou virada imagética, como queira se traduzir, mas que
Eu concordo com o Alex, quando ele fala, né, justamente, a gente vai entender, poder, como historiador que sou, mensurar realmente isso que nós vivemos hoje, tentar encontrar, né, na materialidade uma via, né, de explicação, ou pelo menos de compreensão da imagem, enfim, dos fenômenos imagéticos, daqui a um pouco tempo, né? Então, o que acontece na década de 60, 70, com as grandes crises, né, a morte da história, né, enfim, a crise da história, a crise da arte, enfim, etc., eu acho que a gente consegue entender um pouco bem agora, as soluções para essas questões começam a ser bem entendidas também agora, e a gente ainda está tateando um pouco essas soluções, né? Mas o fato de estarmos tateando não quer dizer que ainda é algo que não sabemos, ou que não consigamos fazer, né? Então, com a crise da narrativa, né, essas crises da história, eu vou colocar aqui mais no que eu entendo um pouco mais, né, história da arte, enfim, historiografia do modo geral, essas crises que são na verdade não é a morte da história em si, mas uma morte, né, da própria concepção tradicional de história e através de narrativa, né, linear, etc., enfim, isso, no campo da história da arte, se tem uma saída muito não simples, né, porque não foi muito bem aceita, né, por muitos, né, tanto que se migrou para outras áreas, criou-se um campo novo, que é o dos estudos visuais, né? Então, os estudos visuais, ou a cultura visual, etc., então isso foi uma grande solução para justamente essa forma de como se estava, para onde a gente vai, né? Enfim, esse grande beco sem saída que tinha se encontrado a história da arte naquele momento. Então, os estudos visuais entram como uma saída, né, chegam como uma saída, né, quase que automática, ou pelo menos mais potente naquele momento para isso, né? Então, e é justamente nesse momento que a gente também tem aí as discussões de como fazer esses estudos visuais, né? Enfim, então, eu posso falar um pouco da minha trajetória nesse estudo, nesse campo, né? Enfim, quando comecei a me interessar pelos estudos visuais, né, coisa de, enfim, 8 anos atrás, ou 6 anos atrás, enfim, no início do meu doutoramento, foi justamente tentando encontrar, minha ideia era pensar a imagem enquanto um discurso. Ora, para mim aquilo era uma completa novidade naquele momento, né? Então, eu estou fazendo uma novidade, estou, né, botando banca aqui porque é algo que ninguém fez no Brasil e tal. E de fato, dentro da história não se tinha ainda essa perspectiva, né? Então, fui recusado em alguns programas de pós-graduação quando eu surgi com essa ideia, porque a ideia era, e aí chega a questão da materialidade. Lembro, né, de uma banca, enfim, não vem ao caso qual lugar, mas que a pergunta que me foi feita na entrevista foi assim: você está se propondo a trabalhar com imagem, certo? Certo. Mas você não tem nenhuma imagem no seu projeto. Então, como explicar a imagem sem ser pela própria imagem, né? E era justamente isso que eu queria fazer, explicar a imagem sem a imagem, né? Imagem enquanto discurso, né? E por isso que naquele momento, falar de materialidade em imagem para mim era irrelevante, né? Ou era menor, era algo que na verdade era inicial, eu queria ir adiante, né? Mas é claro que a partir de algum tempo para cá a gente começa a repensar essas coisas e ver, olha, uma grande questão não é justamente isso. A gente tem que partir de fato de alguma materialidade, esteja ela ali ou não, mas ela existe, ela está presente, né? Enfim, a questão, e aí adiantando um pouco, a questão, a grande discussão, acho que a gente pode pensar, é justamente sair um pouco da questão da realidade, né? Discutir isso é real ou irreal, ou isso é material ou não. Então não podemos confundir realidade com materialidade necessariamente, no meu ponto de vista. Então o que me incomoda são os estudos da imagem, né, os estudos que tentam focar na imagem enquanto realidade. Então, isso é real, né, isso, e aí eu não posso falar muito sobre o Gumbrich, né, porque, enfim, eu apenas sou um leitor do Gumbrich, mas não tive a imersão nos estudos do Gumbrich, né, que vocês tiveram, né, enfim, mas é justamente essa questão, eu penso por essa questão de produzir a presença
disso, seja no tempo, seja na materialidade da imagem, seja como ela for. E foi um pouco isso que eu procurei fazer no doutorado, né? Tentar trazer a ideia da imagem enquanto uma presença, enquanto algo que pode explicar uma nova construção de um regime visual, né? De uma forma de estrutura visual, enfim, de pensamento a partir da imagem em determinado momento histórico, né? Então, veja, porque uma parte que eu acho importante, e aí talvez a minha pergunta não tenha exatamente tocado no ponto, é a de que, muito embora Gumbrecht não seja alguém que esteja produzindo tecnologias, para além, óbvio, da tecnologia livro, a forma livro e aquilo que já se produz na academia, ele é um cara, e tem vários, como Deleuze, etc., vários, que Jean-Luc Nancy, não vou ficar citando, mas que propiciou a possibilidade de que outras pessoas se utilizassem daquele movimento teórico, daquele pensamento, como uma espécie de instrumento de programação para novos dispositivos, novas técnicas, novos objetos, novas tecnologias. Perceba, não é uma preocupação do Gumbrecht produzir isso. Tanto é que, quando em Stanford você estava lá, vira e mexe, ele ficava bastante feliz de mostrar um efeito concreto daquilo que ele vinha escrevendo. Então, veja, esse artista aqui está me agradecendo, leu Produção de Presença, olha o que ele fez e tal, percebe? Quando alguém faz esse movimento, alguém está materializando, na minha percepção, e daí a pergunta sobre materialidade, um programa. E não é que esse programa é uma ideia que flutua, percebe? Mas a teoria está funcionando como uma espécie de programa, ou como uma espécie de programa que atualiza uma tecnologia, ou que atualiza uma nova prática, ou que atualiza um dispositivo. Embora Gumbrecht não tenha feito isso no sentido da produção. Mas me parece que muita gente da rede faz. E daí me parece ser um salto qualitativo e quantitativo gigantesco em relação àquilo que se fazia na década de 70 e 80, e que casa com a sua resposta, que é a reprodução, a replicação de uma única tecnologia discursiva. Então, me parece que esse campo, hoje, por exemplo, pela rede, se abre muito mais, né, de você superar a forma livre, a forma artigo, a forma discurso, etc. Isso está claro, assim, né? E aí vocês me corrijam. No caso do Gumbrecht, assim, se a gente pega as últimas obras dele e tal, e tenta mapear um pouco, assim, que tipo de movimento que ele está fazendo e, assim, tentar rastrear também quais são as inquietações que o movem, né, nesse momento ou nos últimos anos, eu acho possivelmente que a gente vai encontrar dois lugares aí, né? Por um lado, existe toda uma questão dele repensar a história, né? História realmente, a semântica dos tempos históricos, né? Por isso a questão do cronótipo, etc., entra muito forte, né? Em pelo menos 2 ou 3 das obras mais recentes dele. E, paralelamente, ele sempre vai até a literatura, né? Com algumas pequenas exceções, mas de um modo geral, assim, né? Ele, como a Flora já tinha dito para a gente, né? O Silviano Santiago, na verdade, né? O Gumbrecht, ele é claramente um scholar, né? Embora ele esteja na ponta de lança de uma série de inovações, sob o ponto de vista do modo de pensar certos objetos e fenômenos e tal, mas ele tem toda uma tradição muito forte, né? Assim, de literatura alemã, de literatura francesa. A cadeira dele em Stanford é de francês, não é de alemão, embora ele seja alemão, né? E também espanhola, né? Ele tem um trabalho muito forte em relação ao século de ouro espanhol, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, então a gente consegue perceber que as inquietações dele estão indo para essas duas direções, tentar pensar a experiência histórica e, ao mesmo tempo, ele tenta trazer a literatura para a discussão, né? E aí, como é que ele consegue fazer essa convergência, né, entre esses dois polos? Aí vem a questão da experiência dele com o livro da Stimmung, né? A Atmosphäre Mode Stimmung, né? Que é um livro em que ele vai tentar ali, né, uma introdução em que ele coloca todo um debate teórico, reintroduzindo a palavra alemã Stimmung, cuja tradução possível seria atmosfera, ambiência, e depois ele produz pequenos ensaios em que ele vai para a prática, né? Ou seja, eu vou fazer a leitura de objetos a partir dessa perspectiva e tal, enfim, essa é a ideia. Ali naquele livro, particularmente, a gente consegue perceber em alguns momentos questões muito interessantes, né? Como ele pensa, por exemplo, como é que nós hoje
poderíamos não reconstituir, que é um debate que já tivemos várias vezes, né? Uma determinada potência rítmica e melódica de um texto, constituído, por exemplo, no final do século XVIII, um texto de Diderot, por exemplo, no caso, o Sobrinho de Rameau, né, que é o texto que ele trabalha lá, mas ele está tentando pensar esse texto como uma espécie de, na medida em que nós o lemos, existe uma espécie de uma operação de confrontação com uma alteridade. Ou seja, esse texto ele foi produzido num contexto histórico cuja sintaxe dele, a estrutura sintática dele, né, o ritmo, e portanto que influi diretamente na questão do ritmo dele, tem uma conformação que é, por assim dizer, do modo de inscrição, vou usar o termo do Kittler mesmo, né, do sistema de notação da época, entendem? E aí quando eu leio esse texto, né, esse texto se debate contra o meu corpo, que já é de um sujeito, enfim, do século XXI. Então eu tenho essa possibilidade de não ter a experiência do sujeito do século XVIII, não é isso, né? A gente não está falando de um substancialismo, mas você tem a possibilidade de confrontar com isso. Né? E isso traz uma série de possibilidades, reflexões muito interessantes, né? Trazer um caso brasileiro que foi assim, esse artigo, por exemplo, me trouxe um pouco dessa reflexão. O caso do Castro Alves, né? Isso ainda é uma coisa de um futuro livro meu assim sobre poesia e voz, mas o caso do Castro Alves é um caso muito interessante, né? Porque por questões até do contexto que a gente vive atualmente, ele é um poeta muito acessado para se discutir questões pós-coloniais, etc, etc. Né? Em alguma medida, né? A gente está falando de uma emergência de um contexto pós-colonialista que faz com que você volte a alguns autores e os releia, né? Para buscar certos elementos. Mas é possível também ler o Castro Alves na perspectiva de uma retórica, por exemplo, verborrágica, de um estilo, na verdade, retórico que tinha certos objetivos e que estava diretamente ligado com a realidade material daquele período, como, por exemplo, a cultura dos salões, entendem? Então, assim, aí é que se dá esse eixo de encontro entre a experiência histórica, né, e a literatura como poderia, digamos, convergir, né, em termos assim, de modo de ação, de operação sobre o texto e tal. Agora, bom, dito isso, né, voltando à questão, agora passando para a questão da rede, né, concordo com você plenamente que a gente está tentando dar um salto, né, quantitativo, qualitativo, etc, etc, né, não que o Gumbrich não seja capaz de fazê-lo, né? Muito pelo contrário, mas como ele tem um lugar de fala dele que ele quer realmente preservar ali, né, e tal, que é o lugar da literatura, isso acaba que ele cria uma maneira de pensar que nos permite, na verdade, ir para muitos lugares que ele não deseja pensar. Não é que a gente não está discutindo uma capacidade, a gente está discutindo, na verdade, um estilo intelectual e uma, digamos assim, uma vereda que ele quer ou não, enfim, no caso não, explorar. Que aí envolve muito do que a gente vem fazendo, né? Tantos colegas que trabalham, além da literatura, evidentemente, mas que trabalham com estudos de imagem, nas várias perspectivas, né? Porque a gente tem colegas, a Djamila, por exemplo, trabalha muito com fotografia, né? Por exemplo, a gente tem colegas que já estão mais no cinema, o Hernan, por exemplo, que está estudando ali o início da história do cinema argentino, né? A recepção disso, etc., né? E claro, só vou dar um exemplo, porque é um dos meus centros de interesse nesse momento, que é a questão das tecnologias de áudio, né? Então, assim, você tem claramente como discutir N questões, como desde como determinadas tecnologias, elas, agora fazendo associação com o que eu disse há pouco em relação à literatura, né? Como existe uma espécie de uma conformação material que, evidentemente, aos ouvintes de hoje, traz uma experiência que é completamente distinta, né? Ou suscita, enfim, sentidos que são completamente distintos daquele período histórico. Mas também tem muitos problemas aí que acaba passando pelo mercado, né? Que é o problema, por exemplo, da remasterização, né? Então, há gravações que inicialmente elas foram feitas de um jeito, elas são remasterizadas, e criam sentido, e isso vai alterando, digamos assim, a própria estética original, digamos, a estrutura estética original da obra, para dar uma materialidade, né, o que eu estou falando. O caso dos Beatles, né, os Beatles, na verdade, dos anos 90 para cá, né,
remasterizações dos Beatles meio que colocaram ali o som da bateria, da guitarra, como se fosse o Oasis, entendem? Então, na verdade, quando a gente ouve essas versões remasterizadas, a gente está ouvindo uma outra experiência de materialidade, que é distinta, na verdade. Eu não estou falando isso com saudosismo, se é legal ouvir os Beatles pegando o Sgt. Pepper's de 67 ou pegar a versão remasterizada. Mas o que eu estou dizendo são experiências diferentes, não só porque as temporalidades de escuta são distintas, mas também porque a própria conformação acústica do som é distinta, em termos de timbres e etc, etc, etc. Entende? Então isso é uma coisa muito interessante. Uma das questões, né, que a história vem começando a se recolocar e repensar é justamente esse rigor temporal. O rigor, é claro que não existe não é possível, né, ou pelo menos não consigo perceber essa plasticidade, né, uma plasticidade muito grande nesse rigor temporal, mas é possível alguma plasticidade nisso, né? Enfim, ou seja, podemos começar a pensar alguns tempos, a partir dessas, acho que talvez o conceito de experiência que você traz, que também é tão caro à história, é interessante para a gente pensar justamente isso, né? Como essas experiências, o descontínuo, né, na história, né, e as continuidades, etc., enfim, essas imbricações de tempo, essas imbricações temporais, elas se fazem, e a única forma de percebermos isso em termos materiais, em termos de experiência, é justamente com o anacronismo, né, com o pensamento anacrônico, com análise anacrônica, né, ou seja, que é um pouco que o Didier Bergman, né, como falávamos há pouco, ele vai fazer, né, para análise das imagens, né? Então, ou seja, ver o que há de anacrônico na imagem, as múltiplas temporalidades, acho que é um pouco nessa linha, né? E enquanto você estava falando, eu estava me lembrando de uma coisa que pode funcionar como uma amarração, né, para os nossos discursos aqui, que talvez seja a questão central que nós poderíamos, não só poderíamos também, mas como nós deveríamos nos colocar nesse momento, né, enquanto pesquisadores, que é por que as materialidades, ou seja, por que ir em direção a esse paradigma, a esse campo, seja lá, enfim, como queiramos tratá-lo, né? Coloco enquanto uma intuição de que, além da questão da emergência das formas tecnológicas sobre as quais eu falei antes, né, existe de maneira muito viva e perceptível, né, uma inflexão em direção a uma cultura da sensorialidade, a sensação, né? A sensação, ou seja, você está indo estudar materialidade, porque você está tentando entender, na verdade, como é que se dão os processos interacionais, né? E como que eles influem sobre a sensação. A gente vive numa cultura de que realmente, talvez seja até perigoso dizer isso, mas assim, de um adeus à hermenêutica, pelo menos sobre um ponto de vista, não sob um ponto de vista teórico, mas do ponto de vista das práticas mesmo, né? Eu fico imaginando, por exemplo, numa cerimônia religiosa, em que medida, né, a questão, digamos, da experiência sensorial, ela não é assim tão ou mais potente do que realmente a relação ali de significados, uma exegese profunda, né, a respeito do que se diz. Mas a gente tem pequenos exemplos que eu acho muito curiosos, pouco citados, então, portanto, faço questão de fazer isso, né? Primeiro, digamos, uma influência muito grande, uma emergência, na verdade, muito grande da música eletrônica, né? De um modo geral, uma música que ela não tem letra, né? De vez em quando aparece aqui e acolá, existe uma redução realmente do discurso verbal, né? Esse discurso ele tem saído, claro que eu não quero generalizar, eu estou falando de um gênero específico de música, mas que hoje ele tem um peso muito grande, seja em termos mercadológicos, seja em termos da presença na cultura e tudo mais, e é basicamente uma música de sensação, voltada aos sentidos, né? Claro. Isso é o óbvio, né? Outra coisa interessante que eu também pretendo comentar ali é a questão, por exemplo, dos filmes, né? Se a gente pega um filme dos anos 40, por exemplo, um cinema clássico de Hollywood, né, seguia o esquema que a gente sabe de 24 quadros por segundo, que não é o caso dessa filmagem, que deve estar em 30, mais ou menos, né, eu suponho. Mas os filmes de Hollywood atuais, por exemplo, o Hobbit, por exemplo,
eles são feitos em 48 quadros por segundo, entende? Então, existe ali, do ponto de vista da materialidade, do número de quadros por segundo, um processo de aceleração, e existe toda uma mudança no processo perceptivo. Na experiência. Aí tem questões ligadas com o sistema digital, varredura e tal, redundância de informação. Enfim, uma série de questões aí, mas que lembram bastante o que acontece no plano do videogame. Por isso que de vez em quando a gente costuma ir a um filme e achar que ele está muito parecido com um game, né? Se você chamasse o Adorno para conversar aqui agora, ele diria que isso teria a ver com a indústria cultural. Parece que vai além, mas o fato existiria uma espécie de uma cultura de sensações. Né? Regime, mas essas exato. E esses regimes de sensações, eles são regimes que eles são estabelecidos também em termos industriais, né? Que alguém vai determinar se o filme tem 24 ou 48 e isso tem uma série de objetivos. O 3D funcionar melhor, por exemplo, entende? Então, assim, voltamos lá aos meios de produção, né? Lá atrás eles estão, eles estão aí de novo, a base está aí de novo, né? Em cena. Agora, outra maneira de pensar é como é que o próprio... Aí uma questão estética política, né? A gente já iria para essa questão do pensamento de uma convergência política estética, como é que alguns autores tentariam criar uma espécie de bug no sistema, ou seja, subverter as próprias tecnologias para a produção de novas experiências sensoriais. Né? Há gente que faz isso, que trabalha com equipamentos estragados de música, entende? Mas que eles produzem sons completamente assim, que você nunca ouviu na vida, em termos de timbres. Né? O Lars von Trier, ele um pé aqui, um pé lá, mas ele sempre tenta ali trabalhar na linha de um cinema autoral, então, portanto, ele vai tentar produzir imagens, seja do ponto de vista técnico, do ponto de vista do enquadramento, da estética em si, né? Completamente originais. Né? Então, acho que aí a gente tem essas duas veredas, né, de possibilidade de pensamento. Mas a única coisa que eu estava marcando, encerrando, é a questão da força de uma cultura sensorial que ela está presente em vários lugares. E, voltando ao Gumbrich, né, mais uma vez, uma observação que ele faz, embora ele não desenvolva muito, e deveria, porque é uma observação interessante, que é uma estetização, assim... a enésima potência que vivemos no mundo atual, né? A gente poderia pensar na cultura da gastronomia, por exemplo, né? Na estetização do prato, né? E uma coisa que eu reparo muito em sala de aula, assim, é uma questão mais de observação muito pessoal, né? Eu vou dando aula e vou olhando para os alunos, e eu às vezes gosto de ler o que está escrito na camisa deles. E às vezes tem coisas em francês, em inglês pra caramba e tal, e eles nem tinham reparado que aquilo estava escrito ali. Eles não veem mais a palavra sob o ponto de vista do significado, mas ela é simplesmente o quê? Um signo, não um signo verbal, mas um signo imagético. Ou seja, existe uma estética, entende? Ou seja, é um desprestígio total da linguagem. Tecnicamente é disso que a gente está falando, né? Enfim, mas é mais um ponto interessante para pensar isso. E que não é digamos, para pensar um pouco nisso e colocar um pouco mais lenha na fogueira, a questão, a gente pode falar em regimes, né? Enfim, não um único, né? Um regime de sensações, né? É porque isso, na verdade, não é novo, né? O Eu Etiqueta do Drummond já traz um pouco essa questão. Né? Enfim, você me corrija se eu estiver errado do ponto de vista de uma análise literária, mas a análise que se faz, né, no campo, enfim, enquanto análise histórico-historiográfica do Drummond é justamente essa, né? Marcando uma presença justamente com essa questão da imagetização da coisa e claro, de uma reificação também, né? Mas enfim, uma outra questão. Mas isso justamente para falar de como esses regimes eles não se sobrepõem, mas eles se imbricam, né? Eles estão relacionados, né, em determinado momento, né? Enfim, nos momentos vividos. Né? Então a experiência ela não se dá dentro de um apenas regime. Né? E por isso também você ia falando dos games, né? Então dos filmes games e tal, que estão cada vez mais parecidos com os games, ou os games parecidos com os filmes, enfim, não importa a ordem aí, mas justamente isso gera os purismos, né? Aquele, não, isso não é filme, isso não é arte, isso não é a sétima arte, né? Isso não é a produção, porque faz-se parte de um determinado regime de sensação em que aquilo de fato não toca, em que aquilo de fato não produz nenhuma sensação a não ser a repulsa, a não ser, né, a recusa, né? Enquanto em outros, para outros, né, então isso já é isso que é a grande sensação, né? Essa que é a grande coisa. E só uma questão ainda complementar, assim, que eu me lembrei, porque eu acho um exemplo bem interessante em relação a essa discussão que a gente está travando aqui.
que se dá no seguinte sentido, né? Às vezes, quando esse debate que a gente está travando, ele é travado na letras, na história, na filosofia, etc., etc., existe um nível de compreensão desse debate. Mas quando você passa pela comunicação, por exemplo, digo, faculdade de comunicação, ou qualquer uma que trabalhe cinema, etc., etc., em que você trabalha com equipamentos efetivamente, você consegue perceber mais claramente o que está em jogo no sistema digital, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalhei 10 anos em televisão, né? Fui editor, né? Enfim, foi meu primeiro emprego, na verdade, por razões que depois eu conto. Mas enfim, então eu trabalhava com isso, eu trabalhei no sistema analógico, eu editava em um Matic, né? Eu editava com aquelas máquinas assim, né? Ficava assim, procurando, era uma loucura. Se você errou, não tem como consertar, você tem que ir fazer tudo de novo, porque você não pode fazer um insert lá no meio, entende? Como hoje a gente faz, e é tudo... enfim, você faz em 1/10 do tempo. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu não tinha condições naquele momento de criar certas situações como hoje se cria muito nos comerciais. Outro dia eu estava editando uma coisa com um colega meu, ele, enfim, tem uma empresa, e eu estava vendo a pessoa que estava editando do lado um comercial, um clássico 30 segundos, né? Então, às vezes, o que acontece? Eles colocaram todas as imagens, editaram tudo que eles queriam, só que estava passando tipo 1 segundo. E aí, qual que é o recurso que você faz? Em vez de cortar, ele fez uma leve acelerada num take lá. Você entendeu? Então você está assistindo comerciais, tem regimes de velocidade, por exemplo, que eles são diferentes, entende? Eles acontecem de uma maneira diferente. Ou seja, só você ir na infraestrutura que você vai perceber isso, entende? Senão você fica numa discussão teórica falando, peraí, do que esse cara está falando? Não, a gente está falando disso. Isso tem um impacto sobre a cognição, as sensações e questões, né, de natureza cultural. Agradeço o convite, né, da Universidade Federal do Sul da Bahia, para a figura de Guilherme Fosco, grande filósofo marxista, um dos mais importantes hoje do Brasil. Leiam Guilherme Fosco. Bom, foi um prazer estar aqui com o Alex, um dos maiores sensualistas brasileiros, e com o Marcos Arraes, um grande pensador da imaterialidade. Seguimos logo mais com outros convidados, a gente se vê.